Olá, boa noite. O feminicídio de negras cresceu na última década, quando foram assassinadas pelos companheiros mais de 50 mil. A constatação é do Atlas da Violência 2021, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Mais do que um número absurdo, a estatística traz luz sobre o tema. E é isso que nós vamos fazer mais uma vez na edição de hoje. Nossa convidada é Patrícia Guimarães, advogada e especialista do direito da família. Olá, Patrícia, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, tudo. E você? Tudo também, Patrícia. Nós temos aí uma das pesquisas mais aí completas sobre violência no Brasil, realizada aí nos últimos tempos. E aí a estatística traz para a gente essa questão do feminicídio de mulheres brancas ter diminuído, de mulheres negras ter aumentado aí na última década. Imagino que tenhamos vários fatores que justifiquem, que expliquem, que nos traz luz sobre essa questão. Eu queria que você falasse sobre alguns deles para a gente. Por que as negras estão morrendo mais? Sim, Érica. Olha, primeiro a gente tem que colocar na cabeça que os negros, eles são a maioria, né? E que essas estatísticas, elas são voltadas muito pela questão territorial. Então, vamos lá. Imagine uma pirâmide, onde a base aqui é a maioria da população, que, como eu já te disse, é negra. Então, tende o quê? Que o aumento seja aqui nessa base. E aí, ali no meio, nós temos aí diversos tipos de mulheres, né? Que eu trabalho em casos delas, né, muitas vezes levando elas até a delegacia para fazer uma ocorrência, ou muitas vezes elas têm a opção de não fazer. Então, Érica, por que o aumento? Porque a maioria da população é negra. Então, a estatística ela vai abraçar ali a base dessa pirâmide, né? Que é a mulher com menos conhecimento, é a mulher que está ali passando por algumas necessidades básicas, que ela não, como é que eu posso te explicar? Ela tem até a dificuldade de adentrar uma delegacia para fazer uma ocorrência. Então, quando ela chega na delegacia, é porque o caso já está concreto, às vezes já houve uma discussão entre o casal anteriormente. Então, assim, vai tendo aquele acúmulo, Érica. E aí, quando se vê, né, já teve aí o inchaço dentro dessas denúncias, mas pela parte de baixo dessa pirâmide. Então, assim, é uma coisa um pouco complexa quando a gente diz que houve somente um aumento dentro da população negra. É uma população que está ali, igual eu estou falando, infelizmente a maioria abaixo um pouco dessa pirâmide. Então, tende-se a aumentar devido a esses fatores, né? Desconhecimento até da lei. Sim, e você citou um ponto aí importante, Patrícia, que é sobre quando essa mulher chega na delegacia para denunciar. A gente sabe também que não raramente é um ambiente hostil para a mulher também, que é algo que deveria mudar também, que a gente deveria pensar um pouco mais sobre esse atendimento, né? Sim, o que acontece? Ainda existe um preconceito dentro das delegacias. Muitas vezes a mulher ela vai fazer um boletim de ocorrência e ela às vezes maltratada no atendimento. A senhora apanhou? Se não apanhou, pensa bem, a senhora quer realizar mesmo o boletim de ocorrência? E quando ela vai acompanhada de um advogado, por exemplo, ela já tem outro tratamento. São perguntas que não são feitas. É lavrado o boletim de ocorrência sem esse tipo de pressão. Então, assim, tem que existir ali agora um preparo dentro das delegacias. Nós temos leis que amparam as mulheres, porém, dentro da delegacia, muitas vezes nós não temos amparo para essas mulheres. Não temos um atendimento adequado para que essas mulheres consigam falar, que muitas vezes são mulheres que carregam aí a marca da violência doméstica por anos, mas têm a dificuldade de chegar num balcão da delegacia e explanar o que está acontecendo com ela. E aí muitas vezes a gente não tem preparo para receber essa mulher, ou muitas vezes nem quer receber a denúncia dessa mulher. Nós temos um caso muito grave também com relação à violência psicológica. Uma mulher adentrar a delegacia para fazer um boletim de ocorrência relativo a esse assunto, muitas vezes é tida como frescura. Não, volta para casa, ele não chegou nem a agredir a senhora. Então, assim, existe essa dificuldade ainda dentro do sistema, Érica. O atendimento para essas mulheres tinha que ser um atendimento mais personalizado, mais humanizado. E, infelizmente, não temos.
E multidisciplinar, né, Patrícia? Ela precisa ser acolhida e recebida em termos da lei, mas em termos psicológicos, de amparo. Muitas ali têm crianças em casa, deixaram crianças em casa. E a gente sabe que esse também é um dos grandes medos delas, né? Por conta dos filhos também. Existe aí a desinformação, Érica. Por quê? A própria Lei Maria da Penha trata isso, que o atendimento tem que ser humanizado, que tem que ter um atendimento multidisciplinar, coisas que as delegacias não têm, a delegacia não tem um psicólogo para atender essa mulher, e muitas vezes essa mulher, ela não tem um conhecimento, por exemplo, que o Estado é obrigado, né, a acolhê-la, ela e os filhos. Aqui em Brasília mesmo nós temos a Casa Abrigo, que quando essa mulher ela não tem condições de voltar para casa, ela não tem amparo de uma família, de um parente, de um amigo, ela tem uma casa-abrigo que o Estado custeia tudo para ela, para o filho, e ela fica num local reservado, né? Esse lugar ele não é revelado para ninguém, justamente para que o agressor não tenha acesso, e ela fica ali por alguns meses até ela se restabelecer. Mas isso não é divulgado. Nós temos uma lei muito bonita, considerada uma das leis mais bonitas, mais completa do mundo, porém é uma lei que não é divulgada, não é ensinada, não é tratada. Então, assim, passa desapercebido muitas coisas que tem dentro da lei que poderia dar um amparo e diminuir a própria violência doméstica, Érica. Então, assim, nós temos aí um vazio. Você sabe que existe uma lei, mas você não sabe o que tem dentro da lei, o que ela pode te amparar. Então, muitas vezes você deixa de utilizá-la, né? E aí, nesse contexto, a gente está falando aí de uma prevenção que envolve medidas educativas, de fato mesmo, com todos os setores da nossa sociedade. E a gente está falando também da falta de efetividade de políticas públicas, de um pensamento macro para atuar nessa questão. Também, não é, Patrícia? Sim, o que falta do Estado não é só divulgar que existe uma lei, mas preparar a sociedade para receber essa lei, explicar do que se trata a lei. Eu faço um trabalho voluntário, Érica, de palestras sobre o tema, né? E me assusta, independente de classe social, nos lugares que eu vou, muitas mulheres não têm conhecimento do que tem ali dentro. Então, quando você começa a explanar, a explicar o que é a violência doméstica, explicar as 5 principais, né, violências domésticas que tem dentro da lei, você vê mulheres chorando porque não acreditam que estão passando por violência doméstica dentro de casa, mas não tinham conhecimento que aquilo que elas sofriam era violência doméstica. Então, assim, elas ficam caladas por não ter conhecimento. Então, assim, para mim, né, eu sei que eu sou um grãozinho aí nessa areia gigantesca, que é um mundo, mas, assim, eu faço esse trabalho com muito amor para que as mulheres consigam visualizar, muitas vezes, que estão passando por uma coisa que elas não são obrigadas a passar. Então, o Estado deveria adentrar com a educação, não só para as mulheres, que o grande erro também está aí. Não é só educar a mulher contra a violência doméstica, mas o homem, para que ele entenda que certas situações, que certas coisas que eles fazem é prejudicial, é violência doméstica. Então, a gente tem que educar os dois lados, né? E, infelizmente, o Estado não faz isso, não faz esse tipo de educação, de explanação em via pública. Porque definitivamente não é um problema só da mulher, não é um problema só da mulher negra, né, Patrícia? É um problema de toda a sociedade. Eu queria saber de você o seguinte, até se chega ao feminicídio de fato, ao assassinato daquela mulher, a gente pode dizer que tem um ciclo, então tem todo um processo que começa na agressão verbal dentro de casa. Como funciona esse ciclo do feminicídio? Olha, geralmente se dá da seguinte forma. Começa com violência psicológica, o que é? No xingamento, destratar a mulher dentro de casa, perante as outras pessoas, amigos, convivências, né, familiares, muitas vezes até no próprio emprego. E aí disso, a mulher vai se cansando. E aí passa para a violência física, né, propriamente dita, que é um empurrão, que é um soco. E quando a mulher decide realmente, assim, não, hoje eu vou me separar, não quero, a gente costuma dizer que ela entra no período de lua de mel. O que é isso, Érica? O homem se afasta do lar, ou ela sai do lar, e aí começa aquela questão da tentar reconquistar. É onde ele não aceita que perdeu. Ele vai atrás, ele pede para voltar, ele diz que vai mudar, que ele fala para fazer um tratamento, ele inventa qualquer coisa, mas para o quê? Para se reaproximar da mulher. Aí o que eu te falei é a fase que a gente fala de lua de mel. A mulher se ilude, novamente ela volta para o companheiro, muitas vezes por causa
de acreditar até que a culpa é dela, né, daquele afastamento, pelos filhos, pela família, a pressão, né, que ela sofre ali de, não, estou destruindo a minha família. Ela volta para essa pessoa. E aí fica pior, porque ele já tem na cabeça dele, ela volta, né, ela voltou, então ela gosta de mim. E aí o que acontece? Acaba a fase da lua de mel e volta as agressões, só que elas voltam mais pesadas, porque ele tem a certeza de que ela vai aceitar. Aceitou da primeira vez, ela vai aceitar da segunda. E aí quando ela decide novamente sair daquele ciclo e dizer assim, não, agora acabou mesmo, porque eu sei que você não vai mudar, aí infelizmente acontece o feminicídio, que é aquele, você não é minha, não é de mais ninguém. E ele não aceita perder a mulher, e é onde ele vai atrás e comete o feminicídio. Muitas vezes ele até se suicida, mata os filhos, né? Nós temos casos aqui em Brasília sim, né? Que infelizmente o rapaz chegou a matar a ex-esposa, o filho e se suicidou. Então, infelizmente, é um ciclo vicioso para ambas as partes, tanto para o homem como para a mulher. Só que, enquanto eu estou falando, por falta de informação, ela não entende que voltar para o agressor, ela vai correr o risco de vida no futuro. Ela não tem esse preparo, ela não passa por um psicólogo quando ela é atendida, por exemplo, ela não tem esse amparo. Nós temos, sim, alguns atendimentos, temos, mas é muito pouco, Érica, não abrange todas as mulheres. Então, assim, é um pouco complicado, mas é todo um ciclo, nada é o acaso, entende? Tem um ciclo vicioso por detrás de tudo isso. Patrícia, como a gente diz, né, durante o programa todo, sobre essa questão de a gente trabalhar nas medidas educativas, eu quero, por favor, que você deixe para a gente uma orientação para quem nos acompanha agora, onde vai, onde a gente denuncia esse tipo de agressão, que ajuda a gente procura, onde a gente procura. Certo, Érica. O primeiro lugar que você tem que procurar é a delegacia, mas insistir. Você tem que ir decidida que é aquilo que você quer fazer. Não tenha medo de denunciar. Você maltratada na delegacia, você tem que parar para pensar que você tem que ser atendida. Então, não recue. Faça, sim, a sua denúncia dentro da delegacia. Aqui nós temos delegacias especializadas, né? Que é a DEAN, Delegacia da Mulher. Mas se no local que você não tiver uma delegacia especializada, a delegacia como é obrigada a te atender. Se você achar que não teve um atendimento na delegacia, procura o Ministério Público. Poucas pessoas sabem disso. Pode procurar o Ministério Público e fazer uma denúncia no próprio Ministério Público direto, ele vai te auxiliar. E aí, fazendo a denúncia, muitas vezes acontece, Érica, da mulher tentar recuar. Hoje você não pode mais retirar a denúncia, graças a Deus. Então, se você achar que não pode ficar em casa, procure dentro do seu estado. Aqui em Brasília, como te disse, tem a Casa Abrigo, mas no seu estado, com certeza, deve ter algum tipo de amparo, alguma secretaria da mulher. Tem sim, Patrícia. Procure, né, saber disso e ter firmeza, né, de que botar na sua cabeça que você precisa de uma ajuda, principalmente um psicólogo, né, porque eu sei que às vezes é difícil a gente assumir que precisa desse tipo de ajuda, mas vá atrás para que isso te fortaleça e que você não entre para esse ciclo, que você não faça parte dessa estatística, né, que você não seja mais um número do feminicídio. Então, denuncie mesmo, ligue no 180, se você vê que não dá conta de ir numa delegacia. E, Érica, aquela vizinha que a gente tem um ditado que a gente carrega, né, dos nossos pais, briga de marido e mulher não se mete a colher. Gente, se mete sim, pelo amor de Deus. Quem tá por perto você tá vendo ajudar, né, Patrícia? Que precisa sim, sua vizinha tá gritando, liga, faz uma denúncia anônima, ninguém precisa saber que foi você, mas ampare essa mulher, não deixe essa mulher morrer. É um pedido que eu faço isso nas palestras. Sabe? Tenha força de ajudar a sua amiga, a sua companheira. Isso aí, Patrícia. Né, infelizmente o nosso tempo acabou, vou ter que interrompê-la aqui, porque infelizmente o nosso tempo acabou. Mas nós vamos deixar aqui o contato para o pessoal aqui do estado ligar, entrar em contato. Muito obrigada pela entrevista, um abraço para você. Obrigada, Érica. Obrigada, Érica. Disponha. Tchau, tchau. Obrigada.